Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o desenho de telhados. As variações mais comuns de telhado são encontradas em shed, telhado plano, abobadado, lanterninha, esses aqui em fábrica. Mas existem diversos tipos, infinitos tipos de telhado, tanto em materiais, estruturais e formas. Basicamente, a gente tem a estrutura, que é o que suporta, e o revestimento da cobertura. A estrutura de suporte ela pode ser também de diversos materiais, principalmente madeiras, metálicas e concretos. E sua distribuição depende muito do tipo de material, da inclinação necessária, da forma necessária, do vão livre, das cargas que têm que ser suportadas, do clima. E o revestimento de cobertura pode ser também de inúmeros materiais, desde palha, buriti, passando pela cerâmica, que é mais comum, pelo cimento, ardósia, metálica, madeira, policarbonato, papel acartonado, vidro e atualmente a gente encontra também algumas coberturas feitas de material reciclado. As superfícies podem ser planas ou curvas. E falando de telhados planos, a gente pode ter várias águas, de uma, duas, três, quatro águas cada plano. Antes da possibilidade de se projetar tridimensionalmente com os CADs, utilizava-se da geometria para se definir o recorte das águas. Então, um dos processos que se utilizava era o processo dos retângulos. Como funcionava? Imaginem que nós temos a nossa casa aqui, o perfil das paredes externas, e aí a distância em offset, uma distância do beiral, né? Então, por exemplo, 60, 80 centímetros. Então, nós temos só um contorno um pouco maior que a casa, imaginem uma distância do beiral. Aí nós começamos a definir retângulos, sempre o maior possível, né? Primeiro nós temos esse retângulo, e como vocês viram nas imagens, 45 graus é o melhor formato para esse tipo de telhado, considerando um telhado cerâmico, né? Clássico. Então aí nós jogamos 45 graus e definimos a cumieira. Depois nós vamos para o próximo retângulo maior, né? Então, este é o grandão, depois tem um maior aqui. E fazemos a mesma coisa com esse. Só que esse daqui, essa parte já está dentro. Então, nós fazemos 45, 45, onde se encontra, vai a cumieira, e onde encontra com esse, o que, que a gente tem? A gente tem um rincão aqui. Né? O que, que eu estou falando? Esses termos eu já vou explicar para vocês. Aí a gente tem um outro retângulo. Aí nós temos a mesma coisa. 45, 45, cumieira, encontrou rincão. Esse daqui chama espigão, tá descendo. Depois vamos para o último retângulo, 45, 45, cumieira, encontrou com espigão, rincão. Essas flechinhas significam para onde as águas descem. Aqui vai ficar um pouco mais claro, tá? Então, eu tenho aqui em cima, aqui é um outro telhado. Tenho aqui em cima uma água, e aqui eu tenho a cumieira, que é a parte mais alta,
e ela é horizontal. Aí eu tenho os espigões que estão descendo, é a dobra, como se estivesse dobrando as águas. E aqui é cumieira de novo, e aqui eu tenho o rincão. Então, quando eu estava falando 45, 45, era 45, 45 em plano, né? Encontrou cumieira. Encontrou água com água, rincão. Ficou claro isso? Aqui a gente tem as imagens, né? Então, eu tenho aqui um rincão, eu tenho as cumieiras aqui em cima, as águas, aqui eu tenho os espigões, rufo, o rufo é uma proteção, e aqui eu tenho os beirais, então de ponta cabeça para enxergar melhor, tá? Os telhados, eles podem ser de vários formatos, né? Mas vamos dar um exemplo de um telhado clássico cerâmico para mostrar a estrutura de madeira que vai embaixo apoiando. Então, estão lembrados que o mais importante, assim, o telhado tem basicamente duas partes, a cobertura e a estrutura que o mantém. As amarrações mais comuns em telhados de madeira, nas tesouras, são com peças de 3x12, 6x12 e 6x16, no espaçamento entre 2,5 e 4 metros. E a trama, que são as terças, frechais, comieiras, utilizadas geralmente são de 6x12 para vãos de até 2,5 e 6x16 para vãos entre 2,5 e 4, no espaçamento de 2,5, mas isso varia muito de acordo com o projeto e com o peso que elas vão ter que segurar lá em cima. Todo esse cálculo estrutural tem que ser muito bem feito. Aí tem os caibros, em geral são peças de 5x6, quando o espaçamento entre as terças for de 2, quando a distância excede esse limite e não ultrapassar 2,5, elas podem ser de 5x7. O espaçamento máximo entre os caibros é de meio metro, para que eles possam usar as ripas de 1x5, né? Peças de 1 que são as ripas utilizadas para encaixar os telhados, né? Então, tá aqui. Ripas, caibros, cumeira, frechal e terça, né? Elas mudam os nomes de acordo com a posição em que elas estão. Nós temos alguns detalhes importantes. Nesse tipo de telhado onde tem um beiral, é importante se ter uma calha. E essa calha tem que ter uma inclinação adequada, assim como as telhas, para que a água não fique acumulada. Outro tipo de acabamento é o rufo. O rufo ele serve também para não ter infiltração, que é um dos maiores problemas do telhado, né? Então, existem várias formas de rufo. É uma plaquinha em geral que contorna, fazendo com que haja escoamento da água sem que ela penetre nas, nas junções. Isso é muito importante, isso é, eu diria, uma das partes fundamentais, principalmente quando a gente faz um telhado em platibanda embutido, que é muito usado hoje em dia, onde você não tem o beiral, você tem as paredes que sobem e o telhado interno. Nesse momento, as águas tem que estar muito bem calculado para que dê vazão, principalmente considerando chuvas fortes. Então, um rufo é fundamental nesse momento para que não haja infiltração e a manutenção dele. Com relação às telhas, aqui existem apenas alguns tipos, mas cada vez mais nós temos telhas diferentes e telhados diferentes.
E com essas novas ferramentais, a gente tem muito mais opções. Agora, uma coisa importante no telhado é o conforto que ele vai proporcionar, principalmente termicamente. Então, nós temos muitos problemas térmicos dependendo do tipo de telhado, né? Um telhado em placas metálicas é muito mais quente do que um telhado cerâmico. Por outro lado, um, uma, uma laje com forro adequado e um telhado tem um conforto muito melhor do que quando a gente não tem forro. E aí tem vários tipos de forro, tem vários tipos de materiais isolantes térmicos. Mas aqui no nosso clima tropical é importante considerar isso, muito importante. Então aqui a gente tem algumas mais comuns, que basicamente são de encaixe e capa canal, né? Então capa canal esse tipo aqui, colonial, a paulista. E de encaixe, por exemplo, essa romana, portuguesa, essa americana aqui. Tem as telhas que também são transparentes, essas são mais quentes ainda, porque elas transmitem o calor, a radiação entra pela luz do sol e não consegue sair, dando um efeito estufa. Bom, e é isso, pessoal. Por hoje é só. Até mais.